A caneca de café se despedaçou no chão da sala de descanso, espalhando o líquido quente pelo piso. Landry mantinha Piper pressionada contra o balcão, o braço bloqueando qualquer tentativa de fuga, o corpo perigosamente próximo ao dela, que tremia visivelmente. O olhar dela varreu no ambiente até parar em mim, carregado de um pedido silencioso e desesperado que eu já tinha visto vezes demais, em rostos demais. "Precisa de alguma coisa?" perguntou Landry sem sequer se virar, a voz carregada de irritação pela interrupção. Coloquei-me entre os dois, obrigando-o a recuar um passo. "Na verdade, sim. Preciso que você pare de encurralar mulheres neste escritório." O silêncio tornou-se opressivo. Piper aproveitou a brecha para se afastar, apertando a pasta contra o peito como se fosse um escudo. "Com licença." O sorriso característico de Landry voltou ao rosto. Aquele sorriso que deixava claro que ele sabia exatamente qual jogo estava jogando. Dei um passo à frente. "Você me ouviu. Preciso que pare de encurralar mulheres. Pare de cochichar coisas que as fazem se arrepiar. Pare de tocá-las quando elas deixam claro que não querem." Os olhos dele se estreitaram, e o sorriso vacilou por um breve instante. "Com quem você pensa que está falando?" "Eu sei exatamente com quem estou falando," respondi, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. "A pergunta é, você sabe com quem está falando?" Landry olhou ao redor da sala de descanso, certificando-se de que não havia mais ninguém observando. "Olha, eu não sei qual é o seu problema." "Barcelona," disse em voz baixa, sustentando o contato visual. O sangue desapareceu do rosto dele. "Eu sei sobre Barcelona," continuei. "Sobre o que aconteceu na sacada do hotel com a Mina, sobre o incidente no elevador com a Janete, sobre como você seguiu a Krista até o quarto dela." Ele engoliu em seco. "Você está blefando. A reunião do conselho começa em 30 minutos. Eu pedi para falar. Quer ir comigo até lá?" Ele saiu apressado da sala. "Antes de continuar esta história, quero fazer uma pergunta. Você já viu alguém se safar de um comportamento deplorável apenas porque tinha contatos influentes? Isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Se você se identificou com esta história, por favor, clique no botão curtir. Deixe um comentário abaixo com a sua opinião e inscreva-se para ouvir mais histórias que precisam ser contadas. Agora, voltando ao que aconteceu depois. Meu nome é Síbio Maro. Não sou alguém que chama a atenção em uma multidão. Altura mediana, cabelos castanhos, geralmente presos em um rabo de cavalo sem graça e aquele tipo de rosto que às vezes as pessoas acham familiar, mas nunca conseguem lembrar de onde. Essa aparência discreta acabou se tornando meu maior trunfo. Eu trabalhava como analista de conformidade, um cargo que costuma fazer as pessoas perderem o interesse assim que o menciono. Meu trabalho consistia em revisar processos internos, identificar inconsistências, coletar dados e reconhecer padrões. Eu era boa no que fazia justamente porque percebia o que passava despercebido para os outros. Há 8 meses, entrei na empresa vinda de uma função semelhante em uma companhia menor. Durante minha primeira semana, vi Landry isolar Daphne, uma coordenadora de marketing, na sala de cópias. A linguagem corporal dele, a forma como se inclinava sobre ela, o desconforto evidente em sua postura, tudo aquilo acendeu um alerta imediato. "Não faça isso, minha gerente", sussurrou Whitney quando me pegou observando. Estávamos almoçando juntas no pátio. "Ele é sobrinho do vice-presidente, intocável para sua carreira. Fique quieta." O aviso de Whitney não era incomum. Nas semanas seguintes, ouvi versões diferentes do mesmo conselho vindas de funcionários antigos. "É assim que funciona. Não há nada a ser feito. Melhor manter a cabeça baixa." O que esses colegas bem-intencionados não percebiam é que manter a cabeça baixa não fazia mais parte de quem eu era. 3 anos antes, no meu emprego anterior, vivi uma situação muito parecida com um executivo sênior. Denunciei pelos canais corretos, confiei no sistema e acabei sendo demitida enquanto ele era promovido. Essa traição me ensinou que, muitas vezes, os processos oficiais protegem os predadores,
não as vítimas. Então, passei a observar Landry com atenção metódica. Seu padrão logo ficou evidente. Ele calculava cuidadosamente o momento de suas investidas, sempre garantindo que fossem discretas o bastante para evitar testemunhas, mas não tão isoladas a ponto de parecerem planejadas. Ele escolhia alvos vulneráveis. Novos contratados sem aliados no ambiente de trabalho, terceirizados com medo de perder o emprego, mães solteiras que não podiam se dar ao luxo de ficar desempregadas. O mais revelador era como ele se beneficiava da política não declarada da empresa. Seu tio Harmon, vice-presidente de operações, havia criado uma verdadeira fortaleza de proteção ao redor do sobrinho por meio de contratações e promoções estratégicas de pessoas leais. Reclamações no RH simplesmente desapareciam. Mulheres que pediam transferência eram rotuladas como problemáticas. Quem insistia demais acabava recebendo avaliações de desempenho negativas. Eu me tornava cada vez mais invisível, misturando-me ao fundo das reuniões, circulando pelos corredores, sendo o rosto discreto em torno do qual as pessoas falavam livremente. Construí relações com assistentes administrativos, equipe de manutenção e seguranças. Os verdadeiros olhos e ouvidos de qualquer organização, que veem tudo sem serem notados. O retiro da empresa em Barcelona há 4 meses me ofereceu a primeira oportunidade concreta. 3 mulheres tiveram incidentes distintos com Landry durante aquela viagem. O que ele não sabia era que eu falava espanhol fluentemente, pois havia vivido em Madrid por 5 anos durante a adolescência. Fiz amizade com funcionários do hotel que testemunharam seu comportamento e compartilharam detalhes sobre como foram chamados para lidar com situações envolvendo o executivo americano. Também comecei a me aproximar de ex-funcionários que haviam deixado a empresa por causa de Landry. Cafés, conversas no horário do almoço, construindo uma rede de mulheres com experiências semelhantes. Não para fofocar, mas para buscar a verdade, identificar padrões. Durante meses, reuni informações de forma metódica. Eu não estava montando um processo jurídico. Aprendi da pior maneira que esses casos podiam ser facilmente desmontados. Eu estava reunindo algo mais forte, uma verdade coletiva, consistente demais para ser ignorada. Então, Piper chegou. 22 anos, primeiro emprego corporativo, sustentando os irmãos mais novos enquanto a mãe enfrentava um câncer. Reconheci o interesse predatório de Landry durante a reunião de apresentação, quando as mãos dele tremeram enquanto ela falava. A forma como ele ficou parado depois, oferecendo-se a mostrar as instalações, os olhos acompanhando cada movimento dela pelos corredores. Eu o alertei de forma sutil, como fiz com outras, mas a vulnerabilidade de Piper a tornava o alvo perfeito. Quando entrei na sala de descanso e a vi encurralada contra o balcão, algo dentro de mim finalmente se rompeu. Depois que Landry saiu às pressas da sala, ajudei Piper a se recompor. "Obrigada", ela sussurrou, quase sem voz. "Ninguém nunca agradece, todos simplesmente fingem que não veem." "Não mais", prometi, apertando a mão dela. Voltei para minha mesa com o coração acelerado. Eu havia antecipado meu cronograma, forçado minha decisão. A rede da empresa exibiu uma notificação. Reunião de emergência do conselho, às 14 horas. Eu não havia pedido para falar, era um blefe, mas Landry acreditou. Meu celular vibrou com mensagens de Whitney. "O que você fez?" "Harmon está furioso." Depois, uma mensagem de Landry. "Você ameaçou." Não respondi. Em vez disso, enviei a mensagem que havia preparado meses antes, pronta exatamente para esse momento. Enviei um texto em grupo para 17 funcionários, atuais e antigos, que haviam compartilhado suas histórias. A reunião acontecerá hoje, às 14 horas, na sala de reuniões. Às 13h30, o telefone do meu escritório tocou. A voz da assistente da diretoria era fria. "Senhorita Amaro, sua presença é solicitada na reunião do conselho." "Estarei lá", respondi com calma.
Passei os 20 minutos seguintes revisando minhas anotações, não para me preparar, mas para me acalmar. Então, bloqueei o computador, ajeitei o blazer e segui para o elevador. A sala de reuniões ocupava o último andar, com janelas de vidro voltadas para a cidade. 12 pessoas estavam sentadas ao redor da enorme mesa, exibindo expressões variadas de preocupação e irritação. Harman ocupava a cabeceira, a semelhança com Landry evidente no queixo duplo e no olhar frio. Senhorita Amaro, começou ele, enquanto eu me sentava na única cadeira vazia. Meu sobrinho afirma que a senhora criou um ambiente de trabalho hostil, espalhando boatos maliciosos e fazendo ameaças. Meu estômago afundou, mesmo já esperando exatamente esse cenário. Eu havia apostado tudo e agora corria o risco de ser demitida, talvez algo pior, caso resolvessem abrir um processo por difamação. Tal conduta viola diversas políticas da empresa, continuou Harman. Antes de prosseguir, interrompi, com a voz mais firme do que me sentia, saiba que não estou sozinha nisso. Uma expressão de confusão cruzou o rosto dele. Antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu. Débora, a diretora financeira, a única mulher na alta direção, entrou primeiro, seguida por Whitney. Atrás delas vinha Piper, ainda visivelmente abalada, mas ereta. Em seguida, surgiram outros rostos, Janet, da contabilidade, Mina, do design gráfico, Krista, do relacionamento com o cliente. 5 funcionárias atuais, unidas em silêncio. Logo depois, entraram mais 7 mulheres com quem eu havia me conectado nos últimos meses. Ex-funcionárias que ajustaram suas agendas e viajaram até 3 horas para estar ali. Por fim, chegaram 2 clientes que haviam presenciado o comportamento de Landry durante jantares de negócios. As expressões dos membros do conselho mudaram de irritação para choque conforme mais mulheres ocupavam as laterais da sala. O que significa isso? Perguntou Harman, levantando-se parcialmente da cadeira. Levantei-me para encará-lo. Você queria falar sobre ambientes de trabalho hostis? Todas nós temos histórias e estamos prontas para contá-las aqui hoje ou publicamente se for necessário. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. O semblante de Harman endureceu, mas Débora, que havia permanecido quase em silêncio nas reuniões anteriores, finalmente falou. Talvez devêssemos ouvir antes de tomar qualquer decisão, disse ela com uma calma que carregava uma autoridade inconfundível. Isso é extremamente irregular, protestou Thurston, o consultor jurídico, ajeitando nervosamente a gravata. Não podemos simplesmente permitir que funcionários aleatórios invadam uma reunião do conselho fazendo acusações sem fundamento, retrucou Débora. Sem espaço para ignorar tantas mulheres, sem como descartar o risco jurídico que poderia destruir a reputação da empresa e diante de uma violação clara de todas as políticas de ética, instaurou-se um silêncio pesado. Os membros do conselho trocaram olhares desconfortáveis. Proponho que ouçamos o que essas mulheres têm a dizer, disse Bennett, o conselheiro mais antigo, com o rosto marcado pelo tempo e expressão séria. Se houver alguma verdade aqui, precisamos lidar com isso agora. Durante a hora seguinte, uma mulher após a outra falou. Sem provas espetaculares, sem gravações secretas, apenas verdades cruas e dolorosas que revelaram um padrão impossível de negar. Mina descreveu o incidente em Barcelona, como Landry a encurralou na varanda do hotel durante o retiro da empresa. Ele disse que minha promoção estava sendo avaliada e que tinha muita influência com o tio. Depois colocou a mão na minha lombar e comentou que tinha uma vista linda do quarto dele e que queria me mostrar. Janet falou em seguida. No elevador, ele fez insinuações quando ficamos sozinhos. Quando reclamei, ele riu e disse que eu precisava aprender a aceitar elogios. No dia seguinte, meu projeto havia sido repassado a outra pessoa. Ex-funcionárias relataram histórias muito parecidas ao longo de 3 anos. Um padrão começou a se formar: isolamento, investida e retaliação.
Mulheres que o recusaram passaram a receber avaliações de desempenho negativas, perder oportunidades ou, de repente, foram consideradas incompatíveis com a cultura da empresa. Enquanto os depoimentos avançavam, observei as expressões dos membros do conselho mudarem. Alguns demonstravam choque, outros uma indignação crescente. Alguns, incluindo Harmon, mantinham rostos cuidadosamente neutros, sem revelar emoção alguma. Harmon tentou interromper diversas vezes. Estas são acusações sérias, sem... Eu não terminei, disse Krista, cortando-o com uma firmeza surpreendente para alguém que costumava falar de forma tão suave. Depois de Barcelona, relatei o ocorrido ao RH. 2 semanas depois, fui colocada em um plano de melhoria de desempenho por supostos problemas de comunicação. O relatório do RH simplesmente desapareceu do sistema. Foi então que Whitney tomou a palavra. Como gerente, seu depoimento tinha um peso especial. Tenho testemunhado o comportamento de Landry por anos. Tenho vergonha de admitir que aconselhei mulheres a permanecerem em silêncio para se protegerem. Fui cúmplice dessa cultura do silêncio e estou aqui hoje porque me recuso a continuar fazendo parte dela. Piper falou por último, a voz trêmula, mas determinada. Estou aqui há apenas 3 semanas. 3 semanas, e já fui encurralada 2 vezes. Hoje nem sequer foi a primeira. Ela respirou fundo antes de continuar. Preciso deste emprego para sustentar minha família enquanto minha mãe luta contra o câncer. Ele sabia disso. Ele mencionou isso claramente quando disse: espero que nada coloque em risco sua posição aqui. A sala mergulhou em silêncio quando ela terminou. 17 mulheres, 17 histórias, todas apontando para a mesma conclusão. Thurston pigarreou. Embora esses relatos sejam preocupantes, ainda são alegações sem provas? Interrompi. Mais uma vez? Todos olharam para mim. Eu preciso entender por que o senhor está tão empenhado em desconsiderar depoimentos consistentes de quase 20 mulheres. Deborah assentiu levemente. O padrão aqui é inegável, acrescentei, e padrões são evidências. Harmon finalmente falou com a voz rigidamente controlada. Essas são acusações sérias que exigem uma investigação apropriada. Precisaremos envolver as equipes de RH e do jurídico para analisá-las. Não, respondi, de forma simples. Todos os olhares se voltaram novamente para mim. Chega de investigações internas que desaparecem. Chega de relatórios de RH que somem do sistema. Chega de mulheres sendo demitidas enquanto Landry permanece protegido. Coloquei uma pasta sobre a mesa. Aqui estão os nomes e os contatos de todas as mulheres presentes nesta sala, além de outras 12 que não puderam comparecer hoje. Estamos preparadas para tornar tudo isso público juntas, caso medidas concretas não sejam tomadas imediatamente. Você está ameaçando a empresa, disse Harmon, elevando a voz abruptamente. Estou prometendo transparência, corrigi. Algo que esta empresa diz valorizar em seus discursos institucionais e relatórios anuais. Bennett inclinou-se para frente. O que exatamente você está pedindo? Suspensão imediata de Landry enquanto uma investigação independente é conduzida. Mudanças nas políticas para proteger funcionários contra retaliações e um compromisso real de levar todas as denúncias de assédio a sério, independentemente de quem as faça. Fiz uma breve pausa. Aqui estão os nomes e os contatos de todas as mulheres presentes nesta sala, além de outras 12 que não puderam comparecer hoje. Isso parece extorsão, disse Harmon, o rosto visivelmente vermelho. Isso é responsabilização, rebateu Deborah. Ela se virou para os demais membros do conselho. Proponho a suspensão imediata de Landry Mitchell enquanto a investigação estiver em andamento e a contratação de uma empresa independente para conduzi-la. Proponho também a criação de um comitê para revisar e fortalecer nossas políticas de assédio. Concordo, disse Bennett prontamente. Isso exige mais discussão, protestou Harmon. Então vamos discutir, respondeu Deborah friamente. Devemos começar pela possível responsabilidade legal?
ou pelo pesadelo de relações públicas se 30 mulheres tornarem públicas suas denúncias? Ou talvez pela responsabilidade fiduciária que este conselho tem de proteger a empresa exatamente desse tipo de exposição? A votação terminou com 9 votos a favor e 3 contra a proposta de Deborah. Harmon e 2 de seus aliados mais próximos foram os únicos contrários. Senhorita Amaro, disse Deborah ao encerrar a reunião, por favor, peça ao seu grupo que apresente suas recomendações de políticas até o fim da semana. Eu mesma presidirei o comitê. Ao sairmos da sala, Whitney segurou meu braço. Como você conseguiu isso? Como fez todas essas mulheres falarem? Eu ouvi, respondi simplesmente, e acreditei nelas. Os 3 dias seguintes passaram como um borrão de reuniões, comunicados e tensão constante. Landry estava visivelmente ausente, tendo sido escoltado para fora do prédio imediatamente após a decisão do conselho. Harmon permaneceu em seu escritório, porta fechada, saindo apenas para reuniões essenciais. Na tarde de quinta-feira, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Estacionamento, nível 3. Hesitei por um instante e mostrei a mensagem a Whitney. Não vá sozinha, alertou ela, com preocupação evidente. Não vou, garanti, enviando mensagens ao mesmo tempo para Deborah e para a segurança. O estacionamento estava mal iluminado, como sempre. Saí do elevador no 3º andar. Deborah e um segurança caminhavam ao meu lado. Landry estava encostado em seu carro de luxo, a aparência antes impecável, agora descuidada, os olhos vermelhos. Você destruiu tudo, disse ele ao me ver, a voz levemente arrastada. Está satisfeita agora? Meu tio não pode mais me proteger. Você se destruiu, respondi com calma. Apenas garanti que a verdade viesse à tona. Ele soltou uma risada amarga. Verdade? Você não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente. Ele deu um passo na minha direção, mas o segurança avançou imediatamente. Landry parou, cambaleando levemente. A investigação começa amanhã, disse Deborah com frieza. Recomendo que coopere plenamente e aconselho que deixe as instalações imediatamente. Seu acesso foi revogado. Os olhos de Landry se estreitaram. Isso não acabou. Na verdade, acabou sim, respondi. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho e encontrei pessoas reunidas diante de monitores, sussurrando. Piper veio correndo até mim. Você viu? Está em todo lugar. Nas telas as notícias se repetiam. Executivo de tecnologia afastado após denúncias de assédio. O rosto de Landry aparecia ao lado de comunicados corporativos sobre tolerância zero e investigações rigorosas. Mais chocante ainda era a segunda manchete. Vice-presidente de operações renuncia em meio a escândalo de assédio envolvendo sobrinho. Harmon havia renunciado naquela manhã, com efeito imediato. Em sua carta de renúncia, mencionava assumir responsabilidade por falhas de supervisão e citava motivos pessoais. Whitney surgiu ao meu lado. Você sabia que isso ia acontecer? Balancei a cabeça em negativa. Eu esperava resistência, obstrução, não isso. Tem algo estranho, murmurou Whitney. Harmon não desistiria assim tão fácil. Ela estava certa. A renúncia repentina parecia errada, fácil demais, limpa demais. Harmon construiu a carreira inteira evitando admitir derrotas. Aquela capitulação não combinava com ele. Mais tarde, naquele dia, Deborah me chamou ao seu escritório. Os investigadores independentes começam amanhã, disse sem rodeios. Mas há algo que você precisa ver. Ela deslizou um tablet pela mesa. Na tela, um e-mail interno de Harmon para o conselho, enviado minutos antes de sua renúncia. A linguagem era formal, o tom resignado. Uma frase, porém, saltou aos meus olhos. Considerando as informações que a senhorita Amaro aparentemente possui sobre Barcelona, acredito que minha permanência na liderança apenas agravaria os danos à empresa. Fiquei encarando aquelas palavras, confusa. Eu nunca disse que tinha informações sobre Harmon em Barcelona, apenas sobre Landry. A expressão de Deborah permaneceu indecifrável. Interessante, comentou ela. Harmon claramente acredita no contrário.
Um arrepio percorreu minha espinha. O que teria acontecido em Barcelona para Harmon achar que eu sabia? E qual era a ligação disso com o comportamento de Landry? A investigação acabava de se tornar ainda mais complexa. Seja o que for que tenha acontecido lá, disse Deborah, Harmon preferiu renunciar a correr o risco de tudo vir à tona. Saí do escritório dela com mais perguntas do que respostas. No corredor, meu celular vibrou com uma notificação de um aplicativo de mensagens seguras que eu havia instalado meses antes. O remetente era um dos funcionários do hotel em Barcelona com quem eu havia feito amizade. A mensagem era curta. Você precisa ver isso. Foi apagado dos nossos arquivos de segurança ontem, mas eu fiz uma cópia. Havia um vídeo em anexo. Minhas mãos tremiam enquanto procurava uma sala de conferência vazia para assisti-lo. O horário marcava 2h14 da manhã, durante o retiro da empresa. As imagens mostravam um corredor de hotel. Landry aparecia amparando uma mulher claramente embriagada. Não era uma funcionária, mas alguém que reconheci como a esposa de um cliente importante. Momentos depois, Harmon surgia vindo de outra direção, visivelmente alterado. Houve uma troca de palavras. Não havia áudio, mas a linguagem corporal deixava clara a tensão. Em seguida, Harmon segurou o outro braço da mulher. Juntos, tio e sobrinho a carregaram em direção ao elevador. O vídeo terminava ali. Fiquei imóvel, a mente acelerada. Não se tratava apenas de Landry. Harmon também estava envolvido, e possivelmente outras pessoas. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez de Whitney. Reunião de emergência do conselho marcada para amanhã cedo. Algo grande está acontecendo. O dia seguinte amanheceu carregado de presságio. O que viesse a seguir mudaria tudo, não apenas para mim, mas para todas as mulheres que tiveram coragem de se apresentar. Enquanto me arrumava para o trabalho, recebi outra mensagem, de um número desconhecido. Cuidado com o que deseja. Nem todos os monstros morrem quando expostos à luz. Alguns apenas mudam seus territórios de caça. Fiquei encarando a tela por longos segundos, sentindo um nó se formar no estômago. Alguém estava tentando me intimidar. Alguém que sabia demais. Fiz uma captura de tela e enviei para Deborah antes de sair. O clima no escritório havia mudado da noite para o dia. Funcionários cochichavam em grupos, as conversas cessando abruptamente quando alguém se aproximava. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos sentiam que algo grande estava em movimento. Whitney me interceptou no elevador. A sala de reuniões está lotada. Jurídico, consultores externos, executivos que eu nunca vi antes. Algum sinal de Landry ou Harmon? Não. Mas dizem que Landry contratou uma daquelas empresas de gerenciamento de crises, o tipo de celebridades usam depois de escândalos. A reunião de emergência do conselho estava marcada para as 9 da manhã. Às 8h30, eu já estava no escritório de Deborah, junto com a chefe de segurança da empresa, uma mulher estoica chamada Ariel. O vídeo que você recebeu é extremamente preocupante, disse Deborah direto ao ponto. Ariel vem investigando isso separadamente desde ontem. Ariel assentiu. A mulher no vídeo é Ivy Lambert, esposa de Gregory Lambert, da Lambert Solutions. Eles são um dos nossos maiores clientes. Ela está bem? Perguntei. É aí que a situação se complica, respondeu Ariel. Entrei em contato com a senhora Lambert. Num primeiro momento, ela negou que qualquer coisa tivesse ocorrido em Barcelona. Quando mencionei a existência do vídeo, ela ficou visivelmente abalada e desligou o telefone. Deborah interveio. Uma hora depois, Gregory Lambert ligou exigindo explicações sobre por que estávamos incomodando sua esposa a respeito de uma história antiga. Ele ameaçou romper os negócios deles. Mas o retiro aconteceu há apenas 4 meses, ressaltei. Exatamente, disse Ariel, com um tom carregado. Quando tentei falar com a equipe do hotel, eles alegaram, de repente, não ter conhecimento de incidente algum. Alguém os pressionou. E não para por aí, Deborah acrescentou.
O banco ligou hoje cedo. Alguém tentou acessar registros financeiros confidenciais da empresa usando minhas credenciais. Minha mente funcionava a todo vapor. Eles estão tentando apagar os rastros. Isso vai muito além de assédio. A questão é, até onde isso vai? Disse Débora, olhando para o relógio. Era a hora. A sala de reuniões estava completamente cheia. Todo o conselho estava presente, junto com a equipe executiva, representantes jurídicos e vários rostos que eu não reconhecia. Ausentes de forma notável estavam Landry e Armon. Bennett declarou a reunião aberta. Como todos sabem, surgiram acusações graves relacionadas à conduta de Landry Mitchell. A investigação por terceiros tem início hoje. No entanto, novas informações vieram à tona, ampliando de forma significativa o alcance dessa investigação. Thurston, o consultor jurídico geral, parecia claramente desconfortável. Antes de prosseguirmos, preciso alertar que o que será tratado envolve questões sensíveis que podem ultrapassar o assédio no ambiente de trabalho e alcançar outras esferas. Bennett fez um gesto para Débora, que se levantou. Ontem, a Sra. Morrow recebeu imagens do Hotel Barcelona mostrando Landry Mitchell e Armon acompanhando uma cliente embriagada até um elevador, às 2h14 da manhã. Quando contatada, a mulher afirmou não se lembrar de nada, mas demonstrou perturbação ao ser informada sobre o vídeo. Murmúrios se espalharam pela sala. Em seguida, Débora continuou. Tentaram acessar nossos registros financeiros, especialmente aqueles relacionados ao retiro em Barcelona e às despesas com entretenimento de clientes. Thurston pigarreou. Embora preocupante, nada disso prova que eu não tenha terminado, disse Débora de forma seca. Esta manhã recebi isto de uma fonte anônima. Ela tocou no tablet e a tela atrás dela exibiu registros financeiros, extratos de cartões corporativos mostrando cobranças incomuns durante diversos eventos com clientes e viagens de negócios ao longo dos últimos 3 anos. Barcelona foi apenas o episódio mais recente. Essas despesas foram registradas como entretenimento para clientes, mas não possuem documentação adequada. Todas foram aprovadas por Armon. Todas envolviam eventos nos quais Landry Mitchell estava presente, e todas coincidiram com datas em que clientes mulheres ou seus cônjuges relataram posteriormente mal-estar ou lapsos de memória no dia seguinte. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Bennett foi o primeiro a falar. Você está insinuando o que eu estou pensando? Não estou insinuando nada, respondeu Débora com cautela. Estou apresentando irregularidades financeiras que justificam a investigação, somadas às alegações de assédio. Isso é um absurdo, disse Palmer, um dos aliados de Armon no conselho. Você está tentando transformar denúncias de assédio no trabalho em uma espécie de conspiração criminosa. Não acredito que a senhora Débora esteja fazendo acusações, interrompi o argumento. Ela está apontando padrões, e como ela mesma destacou ontem, padrões são evidências. A reunião rapidamente se tornou um debate acalorado. O departamento jurídico recomendou prudência. Alguns conselheiros queriam conter a situação, outros defendiam transparência total. Durante todo o processo, observei atentamente as expressões, percebendo quem parecia genuinamente chocado e quem demonstrava apenas preocupação em minimizar os danos. Após quase 2 horas, Bennett pediu silêncio. Não temos alternativa a não ser ampliar a investigação para incluir essas irregularidades financeiras e sua possível relação com as alegações de assédio. Se crimes foram cometidos, temos a obrigação legal de denunciá-los. Enquanto isso, Palmer tentou intervir. Enquanto isso, cooperamos integralmente com os investigadores, preservamos todos os registros relevantes e garantimos a segurança de todos os envolvidos, respondeu Bennett com firmeza. Ao final da reunião, Débora me chamou de lado. Tenha cuidado, isso acabou de se tornar muito maior do que assédio no ambiente de trabalho. Eu sei, respondi em voz baixa. A entrevista investigativa de Landry estava marcada para aquela tarde. O advogado dele acabou de ligar para cancelar. Ele está fugindo, eu disse. Talvez, respondeu Débora, ou talvez esteja se reorganizando. Nos 2 dias seguintes, a investigação se expandiu rapidamente. A empresa externa contratada trouxe especialistas adicionais. Mais mulheres se manifestaram, não apenas funcionárias, mas também clientes e fornecedoras que haviam interagido com Landry e, em alguns casos, com Armon. O padrão ficou mais evidente e mais perturbador. O assédio não era aleatório, mas estruturado. Os episódios mais graves ocorreram em eventos com clientes, onde o álcool circulava livremente e determinadas mulheres, geralmente ligadas a contas ou parcerias estratégicas, eram afetadas de maneira incomum por quantidades aparentemente pequenas de bebida. Eu trabalhava até tarde na noite de quinta-feira, revisando documentos solicitados pelos investigadores, quando Whitney entrou abruptamente no meu escritório, pálida. Landry voltou. Ele acabou de entrar no prédio com 2 homens que eu nunca vi. Foram direto para o andar da diretoria.
Meu telefone vibrou com uma mensagem de Débora. Meu escritório, agora. Encontrei Débora parada junto à janela, observando as luzes da cidade. Landry exigiu uma reunião de emergência com a equipe executiva. Afirma ter informações que vão mudar tudo. Que tipo de informação? Ele não disse, apenas afirmou que envolve você. Ela se virou para mim. Existe algo que eu deva saber? Balancei a cabeça negativamente. Fui completamente transparente com você e com os investigadores. Ótimo, disse ela, porque eles já estão aqui. Landry entrou, acompanhado por 2 homens de ternos caros. Sua aparência havia mudado, novamente impecável, confiante, com um sorriso que me causou arrepios. Senhorita Amaro, disse ele suavemente, ainda liderando sua pequena cruzada. Não respondi. Sabe, continuou, colocando uma pasta sobre a mesa de Débora. Quando alguém me persegue, fico curioso sobre essa pessoa, sobre o passado dela, sobre o que poderia motivar tamanha vingança. Ele fez um gesto para um dos acompanhantes, que abriu a pasta. Sibyl Maro. Esse nem sempre foi o seu nome. Foi? Há 3 anos você era Sibyl Markingham, na Vertex Industries. Meu coração disparou. Ninguém ali sabia daquele capítulo da minha vida. Você apresentou denúncias de assédio contra um executivo sênior. Denúncias que foram investigadas e consideradas, ele fez uma pausa teatral, infundadas. Não foi isso que aconteceu, respondi, lutando para manter a voz firme. O registro oficial afirma o contrário, insistiu Landry. Dizem que você inventou acusações depois de não receber uma promoção. Dizem que foi demitida por criar um ambiente de trabalho hostil. Ironicamente conveniente, não? Dizem que tentou extorquir um acordo antes de sair. Isso é mentira, rebati, sentindo minha compostura começar a desmoronar. Eles encobriram tudo, assim como você e seu tio vêm fazendo. Landry sorriu. A diferença é que nós temos documentação, laudos oficiais, registros judiciais do arquivamento do seu processo. E você tem o quê? Relatos? Coincidências? Um vídeo de baixa qualidade mostrando meu tio e eu ajudando uma mulher embriagada a chegar ao quarto. Débora me observava atentamente. Isso é verdade? Você já apresentou denúncias de assédio que foram arquivadas. Senti o chão desaparecer sobre meus pés. O cenário que eu mais temia estava se concretizando. Minha credibilidade sendo atacada. Meu passado usado contra mim. Sim, registrei uma denúncia, admiti. E sim, ela foi arquivada, porque o executivo que denunciei era filho do CEO, porque o RH abafou o caso, porque as testemunhas, de repente, não conseguiam mais se lembrar do que haviam me dito em confidência, assim como está acontecendo aqui. Landry sorriu com desdém. Ou talvez porque você tenha um histórico de falsas acusações. Chega, disse Débora de forma incisiva. Independentemente do passado da senhora Amaro, temos depoimentos de quase 20 mulheres sobre seu comportamento, Landry. Isso fala por si. Fala mesmo? Um dos acompanhantes de Landry se manifestou. Porque 4 dessas mulheres já nos procuraram para se retratar. Afirmam que foram pressionadas pela senhora Amaro a exagerar os episódios. Assinamos uma declaração juramentada. Fiquei estarrecida. Isso não é possível. Janete, Krista, Daphne e Isa, leu o homem em suas anotações. Todas agora dizem que se sentiram coagidas por você a retratar interações normais como assédio. Eles estão mentindo, eu disse, embora a dúvida começasse a surgir. Teriam sido ameaçadas? Subornadas? Conversem com as outras. É exatamente o que pretendemos fazer, respondeu Landry calmamente. Mas o padrão já está claro. Vocês arquitetaram essa caça às bruxas com base nas queixas anteriores dela. Débora manteve a postura firme. Precisaremos analisar essas declarações juramentadas e verificá-las de forma independente. Claro, respondeu Landry. Enquanto isso, acreditamos que a senhora Amaro deva ser afastada até que se investigue sua suposta manipulação dos processos internos e a coerção de colegas. A sala girou ao meu redor. Tudo pelo que eu havia lutado estava desmoronando, exatamente como antes, a história se repetindo com precisão cruel. Esta reunião está encerrada, declarou Débora. Deixem os documentos. Vamos analisá-los e responder de forma apropriada. Quando eles saíram, afundei em uma cadeira, com as mãos trêmulas. Estão tentando me destruir para se protegerem. Eu sei, disse Débora em voz baixa. E isso pode funcionar. 4 mulheres se retratando. Devem ter sido ameaçadas ou subornadas. Provavelmente, concordou Débora. Mas provar isso é outra história. É assim que esses casos costumam se desenvolver.
Atacam quem denuncia, dividem as vítimas, criam dúvidas suficientes para escapar das consequências. Ela fez uma pausa. A menos que o quê? Um brilho surgiu no olhar de Débora. A menos que o denunciante tenha previsto exatamente essa reação. Previu? Pela primeira vez desde que Landry entrou naquela sala, senti uma ponta de esperança. Na verdade, sim, eu previ. Na manhã seguinte, às 8 horas, o conselho voltou a se reunir. Landry estava sentado à mesa com confiança, acompanhado por sua equipe de crise. Harman também havia retornado. Embora não ocupasse mais a presidência do conselho, essa função agora cabia a Bennett. Esta sessão de emergência foi convocada para tratar de novos desdobramentos na investigação de Mitchell, iniciou Bennett. Mitchell apresentou evidências que sugerem que a senhora Maru manipulou o processo e coagiu depoimentos. Landry assentiu com um sorriso arrogante. Infelizmente, isso parece ser um padrão da senhora Maru, uma retaliação ligada ao seu emprego anterior. Senhora Maru, disse Bennett, voltando-se para mim. Deseja responder a essas alegações? Sim, respondi, levantando-me. Sim, respirei fundo, observando ao redor da sala. Os membros do conselho, a expressão arrogante de Landry, a postura rígida de Harmon. Quando você já foi silenciada uma vez, comecei, aprende a se preparar de outra forma na próxima. Na Vertex Industries, eu confiava no sistema, reportava tudo pelos canais corretos, acreditava que a verdade acabaria prevalecendo. Eu estava enganada. Dei alguns passos à frente, posicionando-me no centro da sala, onde todos podiam me ver claramente. Então, sim, eu tenho um passado. Um passado no qual presenciei assédio, denunciei da maneira correta e fui sistematicamente desacreditada e afastada. Não porque minhas alegações fossem falsas, mas porque a verdade colocava pessoas poderosas em risco. Landry inclinou-se em direção ao seu gestor de crise, sussurrando algo com um sorriso satisfeito. Quando entrei nesta empresa e percebi os mesmos padrões surgindo com Landry, soube que reportar pelos canais tradicionais não funcionaria. O sistema foi desenhado para protegê-lo, então adotei uma abordagem diferente. Fiz um sinal para Débora, que distribuiu pastas a cada membro do conselho. O que vocês estão recebendo é uma linha do tempo detalhada. Cada interação que tive com as mulheres que se apresentaram, cada conversa, cada reunião, tudo cuidadosamente documentado desde o primeiro dia. O sorriso de Landry vacilou levemente. Vocês notarão que cada interação contou com pelo menos uma testemunha, alguém presente ou ciente da conversa. Também encontrarão informações de contato de cada testemunha, e verão que em nenhum momento sugeri a qualquer mulher o que dizer ou como relatar suas experiências. Apenas perguntei, você estaria disposta a compartilhar o que aconteceu? Voltei-me diretamente para Landry. Você afirma que 4 mulheres se retrataram, alegando que se sentiram coagidas por mim. Curioso, considerando que nunca fiquei sozinha com nenhuma delas durante nossas conversas. Bennett folheava os documentos, franzindo o senho. São extremamente detalhados. Página 12, continuei. Ali há e-mails de Janete, enviados ontem pela manhã, expressando medo após ser contatada por um associado de Landry, que mencionou sua próxima avaliação de desempenho e a mensalidade da filha dela. Murmúrios percorreram a sala. Página 17. Mensagens de texto de Krista descrevendo uma abordagem semelhante, com referências ao seu pedido de financiamento imobiliário, atualmente em análise em um banco no qual Harmon atua como conselheiro. Harmon se mexeu, visivelmente desconfortável. Eu previ isso, disse claramente. Sabia que se as mulheres se manifestassem, tentariam silenciá-las. Por isso orientei todas a documentar qualquer contato de Landry, Harmon ou de representantes deles. Bennett levantou o olhar de forma abrupta. Você está dizendo que essas mulheres foram pressionadas a se retratar? Não estou sugerindo nada, respondi, repetindo as palavras de Débora. Estou apresentando padrões. São acusações sérias e infundadas, disse a gerente de crise de Landry, levantando-se de súbito. Nossas clientes assinaram declarações sob coerção, interrompi. E temos provas contemporâneas dessa coerção. Fiz outro gesto para Débora, que tocou em seu tablet. A tela atrás de mim se acendeu, exibindo um vídeo. Janete estava sentada em uma cafeteria, gravando abertamente com o celular, enquanto um homem de terno caro se sentava à sua frente. Só para ficar claro, disse Janete, com a voz firme e audível.
Se eu assinar este documento dizendo que Sybil Maro me manipulou, minha avaliação de desempenho na próxima semana refletirá um resultado excepcional, e o programa de auxílio estudantil encontrará espaço no orçamento para mim. A resposta do homem foi medida, mas incriminadora. Digamos apenas que certos obstáculos desaparecem quando há cooperação. Um silêncio pesado tomou conta da sala de reuniões. Aquele é Todd Beckman, disse Harmon rapidamente. Ele não trabalha para mim, nunca o vi antes. Na verdade, respondeu Débora, de acordo com os registros financeiros da empresa, o Sr. Beckman recebeu 3 pagamentos por consultoria do seu orçamento discricionário no último ano. O mais recente ocorreu na terça-feira, um dia após a votação do Conselho para suspender Landry. Os gestores de crise trocaram olhares. A postura confiante de Landry cedeu visivelmente. Este é apenas um exemplo, continuei. Cada uma das 4 mulheres que supostamente se retrataram possui documentação semelhante. Elas me procuraram imediatamente após serem abordadas. Nós nos preparamos juntas. Coloquei minha própria pasta sobre a mesa. Mas isso não é tudo. Lembram-se do vídeo de Barcelona? Ele levantou questionamentos sobre o que realmente aconteceu naquela noite com Ivy Lambert. Inicialmente, a Sra. Lambert negou que algo tivesse ocorrido, mas ficou profundamente abalada quando o vídeo foi mencionado. O Sr. Lambert ameaçou encerrar os negócios com a empresa. Reações típicas de contenção de danos. Fiz uma pausa, estabelecendo contato visual com cada membro do conselho. Ontem, a Sra. Lambert entrou em contato comigo diretamente. Não com os investigadores, nem com o RH ou o jurídico, comigo. Ela encontrou meu contato por meio de um grupo de apoio a vítimas de assédio do qual faço parte desde minha experiência na Vertex. Foi indicada por outra mulher, uma ex-cliente que passou por algo semelhante em um retiro da empresa no ano passado. O maxilar de Harmon se contraiu. A Sra. Lambert não se recorda de muitos detalhes daquela noite em Barcelona. Lembra-se de ter tomado 2 drinks no jantar com clientes. Lembra-se de se sentir estranhamente desorientada. Depois disso, nada, até acordar em seu quarto na manhã seguinte, confusa e fisicamente indisposta. Seu marido minimizou suas preocupações, dizendo que ela havia apenas bebido demais e passado vergonha. Ele insistiu que o assunto jamais fosse mencionado novamente. A sala permaneceu em silêncio absoluto. Quando o vídeo veio à tona, quando nossos investigadores entraram em contato, fragmentos da memória começaram a emergir. Ela agora está colaborando com as autoridades na Espanha. E não está sozinha. Outras 3 mulheres ligadas a contas de clientes relataram experiências semelhantes em eventos onde Landry e Harmon estavam presentes. Bennett encarou Harmon diretamente. Isso é verdade? O rosto de Harmon se tornou impassível. São insinuações absurdas, sem exames toxicológicos. Interrompi. A Sra. Lambert realizou exames de sangue após o contato do nosso investigador. Foram detectados vestígios de uma substância compatível com medicamentos conhecidos por causar lapsos de memória. Isso é ridículo, Landry explodiu por fim. É inaceitável. O que eu considero, interrompeu Bennett, é que essa situação ultrapassou e muito os limites internos da empresa. Este conselho tem a responsabilidade fiduciária e ética de cooperar com as autoridades competentes. Voltou-se ao advogado externo. Contate a polícia imediatamente. Forneceremos todas as informações disponíveis. Você não pode fazer isso, disse Landry, levantando-se. O pânico substituirá a confiança. Na verdade, podemos e devemos, respondeu Bennett friamente. E vocês 2 deveriam contratar advogados criminalistas imediatamente. Harmon levantou-se lentamente. Isso não acabou. Vocês não fazem ideia de com quem estão lidando. Na verdade, disse uma nova voz vinda da porta, acho que fazem. Uma mulher de terno escuro entrou, acompanhada por 2 policiais uniformizados. Detetive Natara Reed. Tenho mandados de prisão para Landry Mitchell e Harmon Nichols. Os 30 minutos seguintes passaram como um borrão de termos jurídicos e a cena surreal de Landry e Harmon sendo escoltados para fora do prédio algemados. Quando a sala finalmente se esvaziou, Débora aproximou-se de mim.
Como a polícia se envolveu tão rápido? Entrei em contato com a detetive Reed há 3 dias. Admito que, após receber o vídeo de Barcelona, reconheci um padrão em casos que estudei depois da minha experiência na Vertex. Não sabia se resultaria em algo, mas queria que a polícia estivesse ciente, por precaução. Você esteve 3 passos à frente o tempo todo, disse Deborah, com um respeito renovado. Eu precisava estar preparada. Era a única forma de garantir que eles não pudessem silenciar a verdade novamente. As consequências se desenrolaram nas semanas seguintes. Landry e Harmon foram formalmente acusados de diversos crimes. Vários ex-clientes se apresentaram com relatos semelhantes, ampliando ainda mais a investigação. A empresa implementou mudanças profundas em suas políticas, com Deborah liderando um novo comitê de ética. Meu papel também mudou. Bennett me ofereceu a liderança de um departamento recém-criado, focado em cultura e ética no ambiente de trabalho. Precisamos de alguém que compreenda essas dinâmicas por dentro, ele disse. Alguém que saiba ouvir. 1 mês após as prisões, eu estava diante de uma sala cheia de funcionários, conduzindo a primeira de muitas sessões de treinamento sobre como identificar e enfrentar o assédio. O mais importante, expliquei, é entender que o assédio prospera em ambientes onde o poder não é fiscalizado, onde denúncias desaparecem e vítimas são isoladas. Nossa missão é construir o oposto disso, um ambiente onde preocupações sejam movidas, padrões reconhecidos e ninguém seja tratado como intocável. Piper, agora prosperando em sua função, aproximou-se de mim após a sessão. Nunca te agradeci como deveria, disse ela, por ter se levantado naquele dia na sala de descanso. Você não precisa agradecer, respondi. Apenas faça o mesmo por outra pessoa quando chegar a hora. Ela assentiu com seriedade. Eu farei. Naquela noite, sentei-me sozinha em meu novo escritório, refletindo sobre toda a jornada. Minha vingança não foi o que muitos imaginariam. Nunca tive a intenção de destruir Landry ou Harmon pessoalmente. Meu objetivo era desmontar, passo a passo, o sistema que os tornavam intocáveis. A verdadeira vingança não estava na humilhação pública ou nos processos judiciais, por mais satisfatórios que fossem. Estava em criar uma rede forte demais para ser silenciada, em transformar uma cultura que protegia quedadores em uma que protege vítimas, em garantir que cada mulher que viesse depois de mim encontrasse um ambiente onde sua voz tivesse peso. Meu telefone vibrou com uma mensagem da detetive Reed. Achei que você gostaria de saber. Mais 3 vítimas se apresentaram hoje. Casos que remontam a 5 anos. Seu trabalho tornou isso possível. Eu sorri. Essa era a vingança que realmente importava. Não a destruição, mas a reconstrução. Não apenas a punição, mas a mudança que impedisse que outros sofressem o mesmo destino. A vingança mais brutal não é barulhenta nem violenta. É quando alguém percebe que tudo o que acreditava protegê-lo desapareceu. E agora todos o enxergam exatamente como ele é. Se você já sofreu ou presenciou assédio no ambiente de trabalho, saiba que não está sozinho. Histórias como esta acontecem todos os dias, e é preciso coragem para se posicionar e denunciar. Se você se identificou com essa história, curta e compartilhe com alguém que possa precisar ouvi-la. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias de resiliência e justiça diante da adversidade. Deixe um comentário abaixo. Você já precisou enfrentar alguém que parecia intocável? Sua experiência pode dar a outra pessoa a coragem necessária para dar o primeiro passo. Lembre-se, a arma mais poderosa contra a injustiça é a nossa voz coletiva. Ninguém é verdadeiramente intocável quando nos unimos.